Paz, gente. Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Vocês estão bem, gente? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Incline sua cabeça só um pouquinho. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que nessa noite ministre as nossas vidas, fale conosco pela palavra dEle. Pai, nós aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Deus. Nos inclinamos a Ti, nos dobramos ao mover do Teu Espírito. Aquilo que o Teu Espírito quer comunicar a nós, através da Tua palavra, Senhor. Deus, traz em nome de Jesus todo o entendimento presente aqui, cativo, a compreensão da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que todas as distrações agora sejam dispersas em nossa mente, Pai. Que nós possamos agora nos concentrar no Senhor, naquilo que o Senhor quer falar conosco, assim como nós já vínhamos fazendo no momento do louvor, da adoração, onde prestamos esse momento aqui ao Senhor, Deus. E agora adoramos ao Senhor com a palavra, ouvindo a Tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, em nós, operando segundo a Tua boa vontade, segundo a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa noite será uma nova história, um novo livro. Nós vamos ministrar essa palavra no livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 15. Apocalipse, para quem não sabe, é o último livro da Bíblia, né? Então você abre a Bíblia no final, inclusive o capítulo já está ali, bem próximo, né? Para quem não tem o hábito de ler Apocalipse ele trabalha muito com linguagem figuradas. É um livro que foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, por conta do testemunho da palavra, trazendo esse esclarecimento aqui para os novos convertidos, né? Para aqueles que de repente estão visitando a igreja pela primeira vez, e de repente a leitura pode parecer estranha, né? Visto que a gente vai falar de uma coisa que está no fim. A gente hoje não vai para o começo, a gente hoje vai para o fim. Onde está bem próximo ali da conclusão de tudo. A gente vai abordar um assunto onde já fala, onde Jesus já veio, onde as nações, as guerras, elas cessam agora, tá? Onde Cristo agora estabelece um período de 1000 anos, e nós vamos fazer essa abordagem. E João recebe uma ordem do Senhor para ele escrever as coisas que viu, tanto as coisas presentes da sua época, como as coisas que acontecerão. Então a gente vai falar hoje um pouco das coisas que acontecerão, que estão para acontecer aí, a qual essa igreja que nós cantamos aqui, que o inferno não prevaleceu, o Coliseu e os governos afins, ela vai chegar nesse final triunfante para a glória do Senhor Jesus, né? E qual a finalidade da escrita, né, dessa palavra, de Apocalipse ter sido escrito, né? Apocalipse quer dizer revelação, ou seja, tirar o véu daquilo que está encoberto e trazer para a luz, ou seja, aquilo que estava oculto em Deus, Deus agora revela a João, para poder notificar aos seus servos, a igreja do Senhor, que é os servos de Cristo, amém?
Quem é o servo do Senhor na igreja, ou na terra? A igreja. Ok? Pronto, dito essas coisas, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1, vamos fazer essa leitura, que diz o seguinte: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes ou bem-aventurados os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a terra, ou por toda a superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, em algumas traduções inferno, entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém? Nossa, que silêncio, né, gente? Poxa, pastor, também você leu uma palavra dessa. Mas é bênção, gente. É vitória para nós. Amém? Gente, aqui nós temos um relato, né, de um evento que acontece logo após a volta de Jesus. A gente sempre fala da volta de Jesus, certo? Que Jesus vai voltar. E hoje nós vamos falar um pouco depois de coisas que acontecem
depois que Jesus volta. Jesus já venceu a besta, a gente já leu aqui, ela já foi sentenciada, já foi lançada no lago de fogo, ela não aparece aqui nesse segundo momento, depois dos 1000 anos, tá? Nós vemos ali os santos já com o Senhor, vitoriosos, governando durante esse período de 1000 anos com Cristo, tá? Então, nós temos aqui um discurso, uma narrativa de eventos que acontecerão após a vinda do Senhor Jesus. Amém? E tem umas coisas interessantes para a gente destacar aqui. Eu vou fazer o possível para não me estender muito, mas ser bem pontual naquilo que realmente a gente precisa falar nessa noite. Nos versículos 1, 2 e 3, né, quando a gente lê aqui, João relata o seguinte: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu quem? O dragão, a antiga serpente, tá? Essa antiga serpente aqui é aquela mesma serpente que aparece lá no Éden, induzindo o homem ao erro, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, esse abismo aqui é uma prisão, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar a quem? As nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o que é que nós entendemos dentro disso aqui que João traz para nós? Que haverá um tempo estabelecido pelo Senhor de 1000 anos, aonde nós, a igreja, estaremos com o Senhor, e aonde Satanás, que engana todas as nações, ele vai estar aprisionado. Será um tempo de paz durante o reinado de Cristo, aonde as nações que não pereceram, as pessoas que não morreram na grande tribulação, porque nós temos antes desse evento aqui, a grande tribulação, aonde Deus executa os seus juízos, e nos seus juízos, a Bíblia vai dizer que 1/3 parte da terra, ela será destruída, 1/3 parte dos mares será destruído, 1/3 parte dos rios será destruído, certo? Ou seja, 1/3 parte da terra toda vai perecer. As nações, elas se juntam para batalhar contra o Cordeiro, onde eles vão fazer um cerco em Jerusalém, e nesse momento Cristo, ele descerá na nuvem para resgatar os seus escolhidos e decretar o fim do período do governo do anticristo. Feito essas coisas, agora temos o início de um período de 1000 anos, onde Satanás aqui agora, aquele que enganava as nações, ele será aprisionado. É interessante porque o texto fala que ele enganava as nações, e esses dias eu meditando em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, a palavra diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Espíritos enganadores aqui nesse texto não é demônios, né? Não, são espíritos humanos, espíritos, homens que enganam. E diz assim, seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E o que é uma doutrina de demônio? É uma doutrina religiosa? Não, gente. É todo o ensino, é toda a proposta que vem contra aquilo que é a palavra do Senhor, que é o princípio da palavra do Senhor. Então, por exemplo, nós temos hoje na nossa nação vários movimentos, e movimentos que eles ferem a palavra do Senhor. Movimentos que querem calar a boca da igreja, porque a igreja agora não pode mais dizer o que é pecado. Agora vai ser pecado o que eles deliberarem que seja o quê? Pecado. Isso é o quê? Doutrina de
demônios. Então, tudo aquilo que vem para descaracterizar a palavra do Senhor Jesus, se torna doutrina de demônio. Então, às vezes, a doutrina de demônio, ela não está na religião. Ela está nesses movimentos seculares, mundanos, certo? Aonde estão sendo forjadas leis que estão legalizando o pecado e condenando aquilo que é reto, que é justo. Mas tudo isso para quê? Para que se cumpra a palavra do Senhor, que diz que não é nem que diz, mas há uma palavra do Senhor no livro de Isaías que diz: ai daquele que chama o mal de bom e o bom de mal. Ou seja, então já existe esse movimento, que aquilo que é bom, que aquilo que é saudável, que aquilo que é reto, que aquilo que é justo, hoje já não é visto dessa forma. Isso é uma afronta hoje para esse mundo ímpio de pecado. Então, mas quem é que forja todas essas coisas? Satanás, pois é ele que engana as nações. Amém? Verso 4 vai dizer o seguinte: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Jesus, na carta à igreja de Laodiceia, já no finalzinho, ele fala assim, ó: ao que vencer, darei a ele o direito de se assentar comigo no meu trono. Para quem são esses tronos? Para aqueles que vencerem. Mas quem é que vai vencer? A igreja do Senhor Jesus. Amém? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque na carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 6, verso 1 em diante, Paulo ele vai dizer o seguinte: se algum de vós tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-lo aos santos? Quem são os santos? Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. Amém? Então, quem é santo aqui? Quem é lavado no sangue? Pronto. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o quê? O mundo. Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Que a igreja deveria ter uma postura de apresentar todas as suas questões aos santos, para que os santos julgassem as causas, visto que são esses santos, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que hão de julgar o mundo ímpio junto com Cristo. Mas aí tem aquele discurso que diz assim: mas irmão, a palavra diz que a gente não deve julgar. Não, irmão, não é bem isso. Ele diz que nós não devemos julgar no sentido de condenação. Não está em nós expressar um juízo condenativo. Como quem diz assim: olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Porque não se trata de algo do futuro, e isso até falou isso hoje de manhã. Não se trata de algo do futuro, se trata de algo do presente. Interessante. Está lá no livro de Evangelho de João, capítulo 3, ele fala: aquele que crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não será, já está. Então não está em nós exercer juízo de condenação, mas está em nós exercer um juízo para discernir entre o bem e o mal. É esse tipo de juízo. Então, se uma pessoa faz algo errado, se a pessoa vai lá, peca, transgride, como é que nós sabemos? Porque nós fizemos um juízo da situação.
avaliamos. A pessoa foi lá e cometeu algo errado. Por exemplo, um irmão crente, né, servo do Senhor, foi ali, tomou um dinheiro emprestado na mão de um irmão. Eu tomei um dinheiro emprestado na mão de Ademário. Ademário, dia 5 eu te pago. Aí dá 5, dá 6, dá 7, dá 8, dá 9. Aí Ademário, Alain, e aí? Eu digo, não, eu falei dia 5, não disse de que mês era. Entendeu? Como é que vocês sabem que eu estou errado? Porque vocês vão exercer agora um juízo. E esse juízo é para me conduzir ao acerto. Não é para conduzir para uma condenação. Entende? Então é isso. Só que, nesse momento aqui, nós não estaremos mais julgando no sentido... esse juízo aqui é semelhante a isso, porque haverão nações aonde a igreja agora, junto com Cristo, vai estar governando e julgando as nações nas suas questões. Mas haverá também um juízo mais lá no final, que vai ser agora um juízo condenativo, porque vai haver um tribunal. E no tribunal vai se apresentar o quê? As provas dos delitos. E uma vez que foi constatado que a pessoa cometeu seus delitos e não se arrependeu, então aí haverá uma sentença de juízo eterno. Ok? Entenderam, gente? Continuando, no verso 4, né? Vi tronos em que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Lembre-se que a igreja recebeu autoridade quando Jesus disse, olha, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado aonde? Tudo que vocês quem? Os que creem. Tudo que vocês, em concordância, ligar na terra, será desligado nos céus. Tem uma palavra no Evangelho de Mateus que Jesus fala assim para Pedro, olha Pedro, aqueles a quem vocês perdoar, serão perdoados. Mas aqueles sobre quem vocês imputar o pecado, será imputado. Autoridade. A igreja recebeu essa autoridade. As pessoas não entendem isso. Nós não entendemos isso muito claramente. Isso não fica muito claro para a gente. A gente não sabe lidar com essa realidade. Mas é uma autoridade posta sobre a igreja do Senhor. Não é sobre um ministro. Porque hoje tem muitos falsos ministros aí, gente, dizendo que ele tem autoridade de ligar e desligar na terra. Mentira. Eu aqui, Alex, sozinho, nós não temos autoridade nenhuma. Quem tem autoridade é a igreja do Senhor Jesus. Eu preciso estar em concordância com vocês, e vocês comigo, e nós em Cristo, para deliberarmos uma situação. Entendeu isso? Então nenhum pastor, ou nenhum ministro, tem autoridade de dizer, eu te libero, eu não te libero, eu te abençoo, eu não te abençoo. Tá? A gente até faz isso, mas fazemos isso dentro de uma concordância. Então, se a pessoa diz assim, não, eu não vou congregar mais aqui. Não, se você sair agora, você vai estar debaixo de maldição. Mentira do inferno, irmão. Você não está debaixo de nada, você é livre. Cristo nos chamou para liberdade. Amém? Ok. Havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados, tá? Isso aqui acontece na grande tribulação, com os irmãos que não vão se dobrar ao sistema. Vi as almas do que foram decapitados por causa de quê? Do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. São pessoas que não vão se render. São pessoas que não vão retroceder na fé. São pessoas que estão fechadas com Cristo, aconteça o que acontecer, ainda que custe a sua vida. Não é um evangelho de conveniência, gente. O nosso evangelho não é de conveniência. O nosso evangelho é de compromisso. Jesus fala, olha, aquele que quiser, ou seja, você é livre para querer ou não querer. Jesus não te obriga, mas aquele que quiser vir após mim, faça o quê?
negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tá? Então é esse o compromisso que esses aqui têm. Eles negaram a eles, tomaram a cruz e não se submeteram ao sistema. E hoje nós temos muitos irmãos, muitas igrejas se submetendo ao sistema, irmãos. Infelizmente. Mas é necessário que isso aconteça. Eles não tinham adorado a besta. A besta aqui tanto é uma pessoa como é um sistema, tá? Só no estudo mais aprofundado para vocês entenderem sobre isso aqui. Ele é uma pessoa, mas é um sistema de governo. Tudo hoje que acontece no mundo, toda essa violência, toda essa depravação humana, toda essa iniquidade acontece porque está sendo preparado um cenário. E esse cenário ele aguarda um super líder, que é o anticristo. Tá, gente? Eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14, vai falar sobre isso. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, eles morreram decapitados por conta da palavra, mas eles ressuscitarão. Nós, os que cremos, ressuscitaremos para estar com o Senhor no seu reinado de 1000 anos. Amém? Aí o que diz aqui no verso 5, olha que coisa interessante. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Gente, é porque assim, ó, tem duas ressurreições. A primeira ressurreição, ela acontece quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí Paulo fala assim, olha, de modo nenhum nós antecederemos os mortos, porque no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós os vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados, e seremos levados a encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição. Quem é que faz parte dessa primeira ressurreição? Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, que entregou a sua vida a Cristo e vive a sua vida em Cristo. Os demais mortos não voltaram a viver até se completarem os 1000 anos. Aí ele fala assim, esta é a primeira ressurreição. Aí vem a bem-aventurança dos santos. Felizes os santos, os que participam do quê? Da primeira, gente. Não, pastor, eu vou ficar para a segunda, azar o seu. É melhor ir na primeira, gente. Entendeu? Esse negócio de ir na segunda. Não, mas está escrito que os últimos, rapaz, aqui não vai ser bem assim, não. É perigoso pra caramba, gente. Tá? Se esforce, santifica a tua vida, rompe com o pecado, santifica, para que você possa participar, claro, se de repente você partir para a glória antes da vinda do Senhor Jesus. Eu estou orando que Jesus volte logo, eu não queria morrer não, mas se eu tiver de morrer, não tem problema também não. Morrendo em Cristo, eu só não posso morrer fora de Cristo. A mulher de vez em quando apresenta umas preocupações aí, você vai... Eu digo, minha irmã, se eu morrer eu não vou para a glória? Qual a preocupação? Né? Não tenho nenhum problema com isso não. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem o quê? Poder sobre eles. Quem está na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 7, irmãos. Quando terminarem os 1000 anos, porque os 1000 anos vai terminar, tá, gente?
só são 1000 anos com Cristo. Aí depois dos 1000 anos, não, aí depois tem a eternidade, né? Aí já é o outro, a gente continua com Cristo na eternidade. Mas é um período de governo de Cristo com a igreja sobre as nações. É disso que se trata esses 1000 anos, tá? Quando terminarem os 1000 anos, o que é que vai acontecer? Satanás, o capeta, irmãos, novamente será solto da sua prisão. Aí presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é interessante. Porque haverá um governo onde Cristo, irmãos, vai estar reinando. Paz, justiça, bondade, tudo vai ser expressado. A igreja vai estar governando junto com Cristo. A igreja não é um agente perverso, a igreja é um agente de conserto. Quando a gente vem na congregação, que a gente ouve a palavra que você ouve é uma palavra de chamado para um conserto, para um rompimento de pecado. E é sobre essa esfera que as nações vão estar sendo governadas. Só que, o que é que nós vamos ver aqui? Que mesmo com isso, essas nações não se convertem. Porque quando Satanás for solto, ele sairá novamente para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para o quê? Para a batalha. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto. Ele vem novamente, reúne as nações para batalhar contra os santos. Diz assim, o seu número é como a areia do mar. Ou seja, 1000 anos, povo só de paz, comendo bem, né? Namorando, casando, fazendo filho, multiplicando. A coisa acontece, né, irmãos? Verso 9, as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento de quem? Em algumas traduções vai estar Arraial dos Santos e a cidade amada. Perceba que há um acampamento dos santos, há um lugar onde os santos estão congregados. Os santos, eles não estão dispersos entre as nações. O santo não diz, não, agora que eu sou de Cristo, eu vou morar lá na Europa agora. Porque a Europa, ela continua existindo. Eu agora vou morar nas Bahamas. Eu sou um santo, eu posso aproveitar de tudo. Não. Os santos estão congregados. Todo aquele que é santo, ele está congregado. Pedro, hoje pela manhã, fez uma leitura de Atos, né? Falando da... Só um minuto. Falando da importância da igreja estar reunida. Ele citou o texto ali de Atos que fala que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, e que de casa em casa eles partiam o pão com simplicidade ou com singeleza de coração. Não era um povo individualista, não era cada um vivendo a sua vida. A palavra fala que todos os que criam estavam... Todos os que criam estavam... Reunidos, irmão. Tem muita gente que não sabe disso não, viu? Quem crê, reúne. Quem crê, procura estar perto um do outro. Ah, não, eu vou viver a minha fé eu mesmo. Igual, eu não sei quem foi que contou essa história ontem, não sei se foi o Lisão, se foi o Iveson, falando de um irmão, acho que foi Lisão, não foi? Ó, pastor, eu vim aqui só para o senhor me batizar, mas eu não vou congregar não, eu só quero que o senhor me batize, e aí eu vou viver a minha vida. Não existe isso, irmão. Não existe isso. As pessoas podem até estar fazendo, mas não é bíblico, não é de Deus. Eu não sei nem se esse batismo é aceito, porque batismo fala de aliança, e quem tem aliança com Jesus é a noiva, e a noiva é o corpo de Cristo, e todos estão juntos operando segundo a boa vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Pois é, essas nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos,
a cidade amada, a Nova Jerusalém. Ou seja, hoje houve um movimento aqui das nações. Mas há uma guerra, há uma batalha? Não. A Bíblia diz assim: mas um fogo desceu do céu e as devorou. O santo não guerreia, irmãos. A luta do santo não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Santo não batalha, santo ora. Santo invoca o nome do Senhor, santo expulsa demônio, santo ora pelos enfermos e os enfermos são curados. Essa é a nossa chamada de fé, amém? Estou achando a mente de vocês fraco, irmãos. Gente, meu Deus, agora sim, glória a Jesus, entendeu? Deve estar dando um sono retado, né? Mas eu vou terminar, irmãos, espera aí, eu vou adiantar aqui o negócio. Verso 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados de noite. Vem vocês querer aumentar o tormento do povo, né? Por alguns dias, e depois o tormento acaba. Para todo sempre? É mesmo? Eita Jesus, atormentado dia e noite, para todo sempre. Irmãos, essa é a segunda morte. A segunda morte é isso aqui, gente. É por isso que é bom fazer parte da primeira ressurreição, aonde essa segunda morte aqui não tem poder sobre aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Aí quem é que está lá agora nesse lago de fogo? A besta, o falso profeta e agora Satanás, que foi jogado lá dentro também. Só tem coisa boa lá. Só tem coisa boa, entendeu? Não tem nenhum homem lá ainda. Nenhum homem ainda foi lá para o lago de fogo. No livro de Mateus vai dizer que o lago de fogo, ele foi criado, irmãos, não para os homens. Deus não criou o lago de fogo, que arde em enxofre, para os homens. Ele criou para Satanás e os seus anjos. Mas tem um bocado de gente que quer ir para lá, viu? Só Jesus na causa. Vamos pregar o evangelho, gente. Verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Olha que coisa tremenda, irmãos. Um grande trono branco, agora vai começar o juízo de Deus. E aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. E às vezes a gente fala assim, né? Deus, vem com a tua presença. Gente, a presença de Deus é algo maravilhoso. Mas presta atenção de uma coisa. Ela também traz pavor. Ela também traz temor. A presença de Deus é algo espantoso. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia a presença de Deus se manifestar, nós vemos um povo prostrado. Quando Deus aparece no monte Sinai, aquele monte fumegava e trovejava, o povo todo que estava ali tremeu diante do Senhor. Então a presença de Deus é algo que traz sobre nós temor. Então muitas pessoas buscam a presença de Deus, mas não sabem o que é a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Deus, a nuvem do Senhor, a nuvem de glória desceu sobre o tabernáculo, diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Quando Salomão também construiu o templo e Deus desceu ali também, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Por quê? Porque tamanha é a glória de Deus. A presença de Deus, ela chega a ser insuportável humanamente falando. A Bíblia diz que quando o anjo Gabriel veio falar com Daniel, quando ele estava 21 dias em oração, a Bíblia diz que quando o anjo chegou, Daniel se sentiu como morto.
João, quando ele começa a escrever, que ele descreve, que ele ouviu uma voz por detrás dele, e quando ele virou para ver quem estava falando com ele, ele caiu prostrado. Ninguém consegue, irmãos, essa carne nossa, ela não suporta a presença de Deus, porque a presença de Deus, acima de tudo, é santa, e nós somos pecadores. Isaías, no capítulo 6, ele diz que quando ele viu o Senhor, a primeira impressão que ele teve, ele disse: vou morrer, porque eu vi o Senhor. Porque ele se achou indigno de contemplar a majestade de Deus. Nenhum de nós somos dignos, irmãos, mas a nós foi dado a dignidade em Cristo Jesus. Nós fomos amados por esse Deus que é tão temível, mas que é um Deus de amor, graça e misericórdia. Mas a presença de Deus não é um lugar onde você vê as pessoas pulando alegre, você não vê. Você olha, quando João descreve isso no capítulo 4, que haviam seres celestiais adorando a Deus, a Bíblia diz que os anjos se prostravam diante dele, que havia 24 tronos e 24 anciões sentados, e que quando eles glorificavam a Deus, eles tiravam as suas coroas da cabeça e lançavam diante do trono, e se prostravam e diziam: digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória, porque tamanha é a glória e a majestade de Deus. É por isso que os céus e a terra fugiram e não se achou lugar para eles, porque a presença de Deus é algo horrível para quem não está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Verso 12 vai dizer: vi também os mortos, grandes e pequenos. Não está falando de estatura, está falando de poder. Pessoas poderosas, pessoas que fizeram coisas extraordinárias, pessoas que conquistaram o mundo, mas também pessoas pequenas, que mesmo na sua pequenez foram rebeldes, foram duras. Em pé diante do trono, e agora vem uma parte muito interessante, e livros foram abertos. Pega isso aí. Livros foram abertos. E outro livro foi aberto. Qual é o outro livro? O livro da vida. Se esse é o livro da vida, os outros é o da morte. Pega a visão, viu? Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado aonde? Nos livros. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre esses livros, né? Uma curiosidade. Nos textos mesmo, você não vai achar isso, mas você na leitura entende, irmãos. Quando ele fala aqui de livros, né? Eu quero pegar aqui logo de cara o Salmo 139, verso 16, que é aquele salmo que o salmista está declarando assim: para onde eu irei, Senhor? Se eu descer ao céu, lá o Senhor está. Se eu subir as estrelas, estabelecer a minha casa nas estrelas, o Senhor também ali me achará. Se eu disser as trevas me cobrem, a luz e as trevas para o Senhor é a mesma coisa. Aí ele diz aqui nesse verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, Deus tem livros, irmãos, que registram tudo sobre nós. Se chama os livros das nossas obras, tá? E aí, como tem livros no plural, alguns estudiosos, eles colocaram, por exemplo,
que livros podem estar ali para ajudar nesse julgamento? O livro da lei. O livro da lei vai mostrar quantas vezes nós transgredimos a lei do Senhor. O livro da natureza. O que é o livro da natureza? É aquele salmo que diz assim, olha, um dia faz declaração ao outro dia. Ou seja, a própria natureza, ela testemunha de um Criador. É o que Paulo fala no livro de Romanos, que mesmo eles buscando a Deus, examinando pelas coisas criadas, eles a rejeitaram e preferiram mais a criatura do que o Criador. Livro do Evangelho. Livro do Evangelho. É aquele livro onde o Evangelho foi pregado várias vezes para você. E várias vezes você resistiu à voz do Senhor. Evangelho é boas novas. Eu não botei todas as referências aqui, porque senão vai ficar muito extenso, irmãos. Mas eu anotei uns que eu achei interessante. Livro da consciência. Romanos capítulo 2, verso 15. Que vai dizer assim, ó. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então imagine que nós vamos estar, nós não, lá ele, imagine que nós vamos estar lá diante do Senhor, sentado com o Senhor para julgar ele. Pronto, consertei. Imagine que os ímpios vão estar diante do Senhor e os livros de tudo que eles fizeram, de tudo que eles pensaram, de tudo que eles rejeitaram, de tudo como eles se comportaram, vai estar ali, registrado dia e hora. E todas essas coisas, irmãos, eu imagino que na mente do cara, o cara não vai ter como negar, porque a lembrança vai vir na hora. Ele disse, eita, foi mesmo. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. Isso mostra a justiça de Deus. Ninguém vai ser julgado aleatoriamente, ninguém vai ser julgado simplesmente porque Deus não foi com sua cara. Existem registros, existem provas, pelos atos. Pelos atos. Assim como existe o livro da vida, que dá testemunho de quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Que no momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Um novo livro é nos dado para que uma nova história seja escrita a partir daquele momento. É aquela palavra que Paulo diz assim, eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas, os livros velhos, aquilo que estava registrado de acusação contra você, é o que Paulo diz em Tessalonicenses, o escrito de acusação, ele foi cravado na cruz. Tudo aquilo que era de acusação, tudo que estava registrado que era de acusação contra nós, foi cravado na cruz do Calvário. E agora nos é dado um livro novo para que nós possamos escrever uma história em Cristo Jesus. E o livro da vida está ali, para testificar daqueles que tomaram a decisão em Cristo Jesus. Mas os outros livros só estão ali para poder trazer afirmação de julgamento, porque Deus ele não vai condenar ninguém sem ter provas e de maneira injusta, sem que a pessoa possa ter o direito da defesa. Hoje nós temos o direito da defesa, porque nós temos o quê? Um advogado, que está junto do Pai, intercedendo por nós. Olha que coisa, um advogado intercedendo o tempo todo por nós. Ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, porque nós pecamos, sim ou não? Às vezes a gente acha que ser crente é não pecar. Não, nós pecamos, nós não vivemos na vida prática. Essa é a diferença. O crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele não vive na vida prática do pecado.
Então, o crente que está namorando, que está em fornicação, toma cuidado, irmão. Toma cuidado, irmã. Tu está pondo em xeque a tua salvação. Que anda se prostituindo na internet, com pornografia, toma cuidado. Tá? Isso é prática. Seus olhos estão viciados à cobiça. Chega na igreja, não pode ver uma irmã que já fica imaginando coisas imundas. Hoje nós vivemos em um mundo de depravação sexual. E nós temos que nos santificar. Esses dias eu vi uma jovem no Instagram dando testemunho de como ela foi cancelada porque ela deu testemunho de como ela namorava. Ela não ia para a casa do namorado, ela não saía só com ele não tinha essa questão de toque. Por quê? Porque carne inflama. Aí às vezes você vê um crente namorando, você não sabe se é crente ou se não é crente. O irmão é muito radical. Eu não sou radical não. Quem é o livro que está registrando tudo, entendeu? Eu não tenho nada a ver. Você pode continuar fazendo aí, entendeu? O bom é que não faça. O bom é que não faça. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia. Até Poseidon agora vai prestar conta a Deus. Gente, pastor, que é isso? Tem que crer aí que o demônio Poseidon vai ter que devolver os mortos, né? Há quem creia, porque tem Hades aqui. Aqui praticamente tem um panteão grego aqui de deuses. Tem o mar, que é Poseidon, tem Hades. Deixa eu ver quem é que tem mais aqui. Os mais jovens aí até sabem o que eu estou falando. Mas vamos lá. O mar entregará os mortos que nele havia. Pessoas que morreram e ninguém nunca achou o corpo. Esses mortos serão devolvidos. Uma das pessoas que eu tenho bastante registrado na mente foi a morte de Ulisses Guimarães, nunca acharam. Ele vai ser devolvido nesse dia aqui para o Senhor. E a morte e o Hades, em alguma tradução, o inferno, né? As pessoas dizem, a gente vai para o inferno. Tem alguns que vai para o inferno, tem outros que vai para o mar, tem outros que vai para a morte. São agentes, são anjos que executam a vontade de Deus. O inferno, ou Hades, é um agente, é um anjo que executa a vontade de Deus. São demônios que foram liberados depois que o homem pecou. E eles vão devolver agora os mortos no dia do juízo. O mar entregará os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregarão os mortos que nele havia. Ou que nesse caso que há, tem gente lá agora, né? Tem gente lá no Hades. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Você não vai ser julgado pelo que você não fez, só pelo que você fez. Então a morte e o Hades, olha que coisa, a morte e o Hades foram para onde? O lago foi completar a turma que já estava lá. Lá já tinha a besta, o falso profeta, depois chegou Satanás, e agora, para completar a festa, chegou a morte e o Hades. Olha que coisa. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, infelizmente, foram lançados no lago de fogo. É lamentável, mas é o que está predito que há de acontecer. Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Depois eu vou ouvir, poxa, a mensagem foi dura. A mensagem do Senhor é dura, irmãos. Mas ela é dura para poder quebrantar o nosso coração. Ela é dura para entrar em nossa alma de tal maneira que ela possa dividir a nossa alma e o nosso espírito e discernir os nossos pensamentos. Ela é dura para nos ferir,
mas ela é remédio para os nossos ossos. Essa palavra que eu estou falando aqui não é uma palavra de condenação para você, mas é uma palavra de salvação para você, se você hoje se arrepender dos seus pecados. Se você que é crente, que está vivendo uma vida de pecado, você também precisa se arrepender, você precisa fazer um concerto com Deus. Porque nós não sabemos, irmãos, a que hora nós iremos. Nós não sabemos que hora o Senhor Jesus ele vai voltar, e nós não sabemos que hora a gente vai partir para encontrar com o Senhor ou com a morte. E a morte aqui pode não ser uma morte em Cristo. Davi ele vai dizer, olha, enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. A tua mão pesava sobre mim continuamente. E às vezes a gente tem uma vida pesada porque a gente não confessa pecado. A gente não conserta com Deus. Mas que é a salvação. Jesus é massa, Jesus é bom, Jesus é tudo isso. Mas Ele é para aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. A palavra do Senhor disse, hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Se o teu Deus, que é o meu Deus, estiver falando com você pelo Espírito, se arrependa hoje, em nome de Jesus. Se arrependa, em nome de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você já tem vindo, você tem ouvido a palavra, o Espírito, Ele tem ministrado o teu coração. Baixa um pouquinho, Mateus. Se o Espírito tem ministrado o teu coração, se Deus tem falado com você, e não só aqui, mas Deus tem falado com você o tempo todo. Deus é Deus de juízo. A minha mãe falava assim, meu filho, toma juízo. Porque tomar juízo é bom. Tomar juízo é discernir as coisas. É saber com quem você pode andar e com quem você não pode andar. Tomar juízo é você saber o que é que cabe para você fazer, em que você pode se envolver ou não. E hoje é dia de você tomar juízo, antes que o juízo de Deus chegue para você. Então, se há alguém aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, e essa palavra lhe trouxe o entendimento do que você precisa fazer, levante do seu lugar, venha aqui, entregue a sua vida a Jesus, faça uma aliança hoje com Ele. Faça uma aliança hoje com Jesus. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. A sua intenção não era a minha intenção. Beleza, mas o Espírito está falando. A hora não somos nós que escolhemos. Não tem um momento exato. Existe um momento de aquele que o Espírito nos comunica o desejo dele. E o desejo dele é que você esteja com ele. Então, por favor, eu não sou de estar insistindo, mas se o Espírito falou com você essa palavra, e você precisa se arrepender hoje dos seus pecados, nós precisamos o tempo todo nos arrepender, mas você precisa tomar uma decisão hoje para Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós somos a igreja do Senhor, nós vamos te abraçar, nós vamos abençoar a tua vida, e a tua vida será transformada pelo poder do Espírito Santo, e você será feito uma nova criatura. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue, mas o Deus que está te chamando, Ele consegue. O Deus que está te chamando é aquele que te capacita, é aquele que te fortalece, é aquele que vai te limpar dos teus pecados. Nós não temos esse poder de nos limpar, mas Ele que nos chama, Ele tem poder para nos limpar, nos santificar e nos regenerar, nos tornar uma nova criatura. Mas você precisa tomar esse